Sucede por ignorância cometermos uma injustiça, mas não injustamente, como se comprássemos por R$100.000 uma casa que ignorássemos valer R$500.000. Direito e Justiça em Foco é o teu programa. E o Brasil, teu país. Inicia o programa de hoje com a citação de Benjamin Franklin. Grava as injúrias no pó e os benefícios no mármore. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caríssimo telespectador, um programa sobre o tema Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo em defesa da Polícia Militar. Defenda PM. E para falar desse assunto importantíssimo, convidamos o Coronel Ernesto Pulia Neto. Ele é coronel da Reserva da Polícia Militar, consultor internacional na área de gestão de polícia e liderança, secretário executivo da Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo em defesa da Polícia Militar, Defenda PM, sócio da EP Desenvolvimento Humano Limitada, atividades como oficial superior da Polícia Militar, diretor da Polícia Comunitária e de Direitos Humanos, comandante do policiamento de Área 8, responsável pelo policiamento em 15 municípios da região oeste da Grande São Paulo, chefe do Centro de Manutenção e Material de Motomecanização, comandante da Escola de Formação de Oficiais, mestre e doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. É um curso superior da Polícia. Especialista em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo. Bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Seja bem-vindo, coronel. Mas que currículo bom o seu, hein? Doutor Laércio, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a você que nos assiste. É um currículo construído ao longo de uma carreira, felizmente com as oportunidades que a Polícia Militar me concedeu ao longo desse tempo todo. Mas é um currículo meritório, porque a gente percebe o conteúdo da sua vida em benefício. Eu vou até, me perdoe, porque a minha função aqui é explicar para a sociedade brasileira o que significa a Polícia Militar verdadeiramente. Porque nós conhecemos a Polícia Militar. Sabemos que o policial militar anda fardado pelas ruas, não é? Em prol também da segurança do povo de São Paulo, do povo do Brasil. Mas nós não sabemos no íntimo o que é o policial militar. Uma boa informação, então, para o senhor e para todos aqueles que nos assistem é que esse currículo que o senhor acabou de ler é um currículo básico e qualquer profissional de Polícia Militar que chegou ao cargo que eu ocupei, Ótimo. Coronel da Polícia Militar. Então, essa é a formação básica, mínima, que nós temos dentro da Polícia, nos cargos de gestão máximo, tenente-coronel, coronel. Sim. Essa é a formação mínima que temos dentro da nossa... excelente. Do nosso... Mas é um currículo excelente, exigido pelas agruras do nosso trabalho. Sim, então eu gostaria que você, então, posso chamar de você? Com certeza. Você é tão jovem. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta inicial a você. Qual é a influência sobre o direito, o Estado e a justiça da Defenda PM? Porque esse é o título do nosso programa hoje. Exatamente. Defenda PM. Posso começar explicando o que é a Defenda PM? Fique à vontade, aqui o programa é seu. Então, vamos lá. A Defenda PM é uma associação dos oficiais militares do Estado de São Paulo que vai fazer aquilo que quase nenhuma outra se predispôs a fazer durante os
os tempos que elas funcionaram. Hoje nós temos quase 40 associações representativas de policiais militares somente aqui em São Paulo. Mas reconhecidas pela Polícia Militar? Reconhecidas pela Polícia Militar. Cada uma defende um nicho, vamos assim dizer. Uma defende lá cabos soldados, outra subtenentes sargentos, a outra os oficiais, a outra é um fundo de auxílio mútuo, a outra é uma cooperativa de crédito, a outra se predispõe a ser um clube de lazer com as seus atendimentos para isso, né, colônia de férias e assim por diante. Outras atendem mais o pessoal que já está inativo, os nossos veteranos, outras atendem as nossas pensionistas. Nós temos uma muito nobre que chama-se a PMDFESP, que atende os nossos policiais deficientes físicos. Ou seja, são nichos. Ao contrário, talvez, da magistratura, do próprio Ministério Público, que tem uma única grande associação que cuida de todos os interesses da categoria de um único ponto. A Polícia Militar, até porque não pode, por vedação legal, se sindicalizar, a Constituição não nos permite isso, as associações elas surgem para ocupar determinados nichos e atender determinadas demandas da instituição e dos seus componentes. Muito bem. A Defenda PM, ela visa um nicho diferente de todas essas que eu falei aqui até agora. Ela visa uma defesa realmente institucional. O que é uma defesa institucional? É defender a Polícia Militar, as prerrogativas dos seus integrantes, os benefícios, os direitos, as funções, defender a própria instituição como instituição básica do Estado, né, democrático de direito. E aí eu respondo a pergunta do senhor, né? Onde é que a gente entra? A gente entra fortalecendo a capacidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo agir dentro daquilo que é sua função, dentro do Estado. Qual que é a função da Polícia Militar dentro do Estado? Está lá colocada no artigo 144 da Constituição Federal. Certo. Então, pensando nisso, é que a Defenda PM atua. Vou citar um exemplo para o senhor, relacionado à justiça. Em 2017, foi promulgada uma lei, a Lei 13.491, que amplia o conceito de crime militar. Vai lá no artigo 9º do Código Penal Militar e faz uma ampliação desses conceitos de crime militar. Sim. Isso é um tema controverso. Esse é um tema controverso ainda dentro do direito penal militar no Brasil. Aqui em São Paulo, a Defenda PM, junto ao Tribunal de Justiça Militar, trabalha para que haja o efetivo reconhecimento da autoridade de polícia judiciária militar do oficial nesses crimes que foram expandidos pela lei. Muito bem, é importante o senhor ter falado sobre esses crimes militares, não é? Porque a sociedade brasileira não está acostumada a ouvir, não é, isto. Então, por isso que nós estamos aqui concentrados nesta informação preciosíssima, não é? Para que a sociedade entenda que a Polícia Militar ela tem também as suas regras. São as regras internas, as suas regras, aquelas regras internas que passam para a sociedade também. Então, por isso que eu fiz essa pergunta sobre a justiça, o Estado, não é? E o direito. Quer dizer, o direito o direito é importantíssimo dentro do Estado. Com certeza, é ele que dá o regramento da vida em sociedade. Do regramento da vida em sociedade. E a Polícia Militar é, no final das contas, aquela que vai lidar diretamente com o não cumprimento do direito. O senhor concorda comigo? Certo. Quando não há o cumprimento do direito pelas pessoas... Internamente, né? É dentro da sociedade. Dentro da sociedade. Quando a sociedade não... Entre as partes, entre as pessoas ali, elas não cumprem aquilo que está previsto dentro do ordenamento jurídico, quem lida com esse conflito é a Polícia Militar. E ela lida com conflitos muito mais, não só criminais, mas também pessoais. Tanto que hoje uma das grandes conquistas da Polícia Militar, junto, inclusive, ao Tribunal de Justiça, são os núcleos de mediação. Olha. Onde os nossos policiais militares fazem a mediação de crimes, que isso é encaminhado para o Tribunal de Justiça e há a homologação. Existem vários espalhados já no estado de São Paulo e a Defenda PM também trabalha doutrinariamente dando suporte a isso.
De que maneira? Nós temos um Instituto de Ciências Policiais dentro da própria Defenda. Esse instituto ele promove debates, mas principalmente compila artigos de lavra dos próprios oficiais, dos policiais militares, porque existe vida inteligente na polícia militar e bastante. Mas isso é público? Isso é público. Isso é público. É óbvio que o alcance que nós temos ainda é muito pequeno, porque são poucos aqueles que se interessam pelo tema direito militar. Sim. Direito penal militar não é não é um rol de disciplinas estudadas nos cursos de direito. E lamentavelmente, eu lamento isso, já coloquei essa matéria aqui no programa Direito e Justiça em Foco, porque eu acho que as universidades, elas deveriam dar, o currículo das universidades deveria dar um pouquinho mais de atenção ao direito militar. Ao direito militar, direito penal militar e o direito processual militar. Exatamente. Porque o telespectador, ele sabe que existe o direito penal e o direito processual penal. Mas existe também o direito penal militar e o direito processual militar. Exatamente. Não é? Quer dizer, a gente tem que facilitar esse entendimento, porque é uma obrigação da sociedade transmitir esta parte. Eu digo, como membro da sociedade, é minha obrigação ter conhecimento disso e pulverizar isto perante a população. E por isso que eu agradeço a oportunidade de estar aqui, porque a Defenda também tem esse objetivo de fazer essa divulgação. Posso fazer um merchandising aqui do nosso curso? Fica à vontade aqui, coronel. Porque, senhor, veja bem, quando essa informação de que os cursos de direito não contemplam muitas dessas informações, nos levou a tentar buscar uma forma de melhorar essa informação para a sociedade de uma forma geral. A Defenda PM não pode criar um curso. Até Sim. poderia, mas é muito difícil, a homologação do MEC e tudo mais. Então nós fomos buscar um parceiro. Hoje nós temos uma parceria com a Universidade de Santa Cecília, lá de Santos, Unisanta. De Santos? Isso, Universidade de Santa Cecília, a Unisanta. A Unisanta e a Defenda PM, através do seu Instituto de Ciências Policiais. Desculpa, é Unisanta. Unisanta. Universidade de Santa Cecília. Sim, sim. A gente conhece como Unisanta, né? É mais fácil achar como Unisanta. Sim. Uma grande universidade lá na região de Santos. Nós fizemos um acordo, um termo de cooperação e criamos conjuntamente um curso de pós-graduação lato sensu em segurança pública. Que maravilha! Onde nós oferecemos por parte da Defenda, através de professores nossos que foram indicados por nós, conhecimento através do conteúdo que eles produziram, Sim, inclusive claro. de livros e tudo mais, para ministrar algumas matérias, como, por exemplo, direito policial. Sim, direito policial. Direito policial. É um verbete novo, Sim. mas que, fora do Brasil, é totalmente considerado. O senhor veja bem, nós temos um dos nossos oficiais hoje, o nosso vice-presidente, o coronel Fábio, está representando as polícias militares do Brasil em Portugal. Num encontro... Coronel Fábio. Fábio. Uhum. Ele está... o Fábio Rogério Cândido. Ele está lá e está levando um pouco do nosso conhecimento aqui de São Paulo, do Brasil, a respeito do direito policial. Para o direito policial de Portugal. De Portugal. Estão lá trabalhando, são várias polícias lusófonas que estão lá conversando e ele está levando essa informação para lá. Poxa, que importante, hein? Então, isso nós estamos tentando. Esse curso é um curso em EAD. Por quê? Porque a gente queria fazer algo que atendesse o Brasil inteiro. Muito então, bem. é um curso em EAD, uma pós-graduação, que está funcionando. Vamos ver se vamos alcançar um grande público, mas eu tenho certeza que cada vez mais... Eu tenho certeza que vai alcançar um grande público, tenho certeza. Não, essa é uma das funções, o senhor divulgando e nós também tentando expandir essa divulgação. Não, mas é obrigação nossa divulgar, é obrigação. Porque aqui esse programa tem essa função, a informação. A informação que a mídia forte não dá. Eu repito isso quase sempre em todo o programa. Porque a mídia forte não se interessa pelas informações patrióticas. Exatamente. Não se interessa. Se interessa pelas informações sensacionalistas.
não é? E aqui uma informação patriótica, você deve estar tomando conhecimento hoje, não é? com muita honra, não é? do programa Direito e Justiça em Foco, do direito penal militar e do direito processual penal militar também, porque é muito importante. Senhor, veja bem, uma outra demanda que nós temos dentro da Defenda, podemos falar um pouquinho mais depois, mas, por exemplo, você que está nos assistindo, você teve um problema com o seu vizinho, por exemplo, uma ameaça, ele vai lá, o som está alto, vai discutir, ameaçou, chamou a polícia. Sempre se chama a polícia, 190, sim. Vai lá a viatura. Se ambas as partes quiserem prosseguir nesse feito, uma ocorrência, hoje, a viatura vai ter que conduzir todas as partes que estão ali para uma delegacia de polícia. Sim. O senhor sabe o melhor que aí entra em função a Polícia Civil. Exatamente. Mas, senhor, veja bem, a ameaça, se é que se caracterizou, e só vai haver um crime, ou se caracterizar a ameaça, senão pode haver uma contravenção, tanto faz, ambos são de menor potencial ofensivo. Sim. Ambos estão sob a guarida da Lei 9.099. Ambas poderiam ser tratadas no local através de um termo circunstanciado de ocorrência. Sim. Porque já foi reconhecido por todos os tribunais, em todas as instâncias, até pelo Supremo Tribunal Federal, de que o policial militar é a autoridade competente para lavrar o termo circunstanciado de ocorrência dentro daquilo que a 9.099 estabelece. Hoje nós deslocamos uma viatura, às vezes duas, porque se forem muitas pessoas para serem conduzidas, eu não sou obrigado, ou como cidadão, a pegar o meu carro para ir para a delegacia. Claro. Então, eu vou ter que ser transportado, eu sou parte ali, eu sou envolvido naquela ocorrência, eu vou ter que usar uma, duas, três viaturas às vezes para levar todo mundo para a delegacia. Uma viatura vai ficar parada na delegacia durante 2, 3, 4, 5 horas, dependendo... Essa é a regra, né? Essa é a regra, dependendo do número de ocorrências que estiverem sendo atendidas ali, porque as prioridades sempre são as ocorrências mais graves. Sim. O delegado vai estar lá para fazer a lavratura das ocorrências mais graves primeiro, e vai deixando aquela contravenção, ou aquele crime de menor potencial, para depois. E às vezes se permanece na delegacia durante 4, 5, 6 horas. E você, população, está perdendo duplamente. Está perdendo o tempo que está lá na delegacia e está perdendo o tempo que o policial está na delegacia. Porque enquanto esse policial está na delegacia, ele podia estar lá na rua fazendo policiamento. E aí, o senhor pode me perguntar, o senhor já sabe a resposta, né? Mas por que o termo circunstanciado de ocorrência não é implantado hoje em São Paulo? Por uma questão de mero problema administrativo. É verdade. Porque o Tribunal de Justiça, já há muito tempo, disciplinou como isso iria acontecer, do envio das ocorrências. Existe um provimento já dando todo o caminho, o envio dos termos circunstanciados que a Polícia Militar elaborar para os fóruns competentes, o agendamento como ia ser feito. Hoje tudo isso acontece na palma da mão, num tablet, num celular, e apertou o Enter, lá vai direto para o Tribunal de Justiça, através de uma interface que pode ser colocada facilmente. Já existe nos UMECs, naquilo que eu falei de mediação comunitária. É verdade. Aí está se coartando a celeridade, né? Exatamente. Não é isso? Exatamente. Eu estou impedindo que a polícia trabalhe com excelência. Porque esse é o principal trabalho nosso, atendimento ao público. Sim, claro. Claro. É para isso que a Polícia Militar existe. Não é para resolver crime. Para isso tem a Polícia Civil. Nós existimos para estabelecer a paz social. E quanto mais tempo o policial militar passar lá na ponta da linha, fazendo policiamento no seu bairro, na sua rua, passando na sua casa, em frente à sua casa, mais tempo ele vai estar resguardando pela sua paz social. Que é isso. É a paz social, importantíssimo, caro telespectador. É por isso que nós estamos aqui conversando sobre essas informações que eu julgo serem preciosas, né? Porque elas atingem o dia a dia da sociedade. O dia a dia da sociedade. Às vezes você está na rua e você não pensa sobre esse aspecto que está sendo comentado hoje aqui.
não pensa. Mas essas coisas são importantes para você ter isso dentro de você como conhecimento. Conhecimento que eu acho que deve ser bastante bom para todos nós. Não é? Basicamente, quanto mais a população tiver conhecimento, melhor ela pode aproveitar os serviços que o Estado tem a oferecer a ela. Muito bem. Coronel, eu vou chamar um pequeno intervalo, mas antes que eu faça, em rápidas palavras, o que significa aquele 8 que eu coloquei no seu currículo inicial? Por favor. Bom, para quem está nos assistindo, a Polícia Militar ela é dividida em regiões. Isso. O estado de São Paulo inteiro é dividido em várias regiões. São 10 regiões naquilo que nós chamamos de interior e litoral. Então se divide todo o estado de São Paulo, tirando capital e Grande São Paulo, em 10 regiões. A capital, por ser a capital, são 8 regiões. E o entorno da capital, Grande São Paulo, são 4 regiões. É uma numeração sequencial, por isso o M8, a região metropolitana 8, é aquela que cuida da zona oeste da Grande São Paulo. De Osasco até Itapecerica, Santana do Parnaíba, Carapicuíba, toda aquela região ali da zona oeste da Grande São Paulo. Muito bem. Eu agradeço muito essa explicação, porque eu fiquei assim meio em dúvida a respeito, mas a sua colocação já nos satisfaz, a mim e ao telespectador. Portanto, vou chamar um pequeno intervalo, tá bom, Ótimo. Coronel? Você aguarde que logo, logo retornaremos. Olá! Você gosta de comer massa italiana, ou seja, macarrão? Vou lhe dar uma dica. Faça como eu. Saboreie as massas genuínas produzidas com a matéria-prima italiana pela La Verità. São massas deliciosas. Fusilli, gnocchi, ravioli, penne, spaghetti, fettuccine, rondelli, lasanha e outras também de excelente qualidade. Você encontra a Rotisserie na Rua Martim Francisco, 430, no bairro de Santa Cecília. Para mais informações, acesse o site abaixo. Olá, hoje vou falar de crianças que roem as unhas. Elas começam a roer por volta dos 3 ou 4 anos de idade, quando já conseguem pular, correr, falar e vivenciar o mundo de várias formas. Quando se sentem pressionadas pelas dificuldades enfrentadas no dia a dia, elas começam a roer as unhas. É um ato que fornece segurança diante dos obstáculos. Você sabe como lidar com isso? Ao presenciar o ato, o ideal é não dar broncas ou gritar com a criança. Muitos pais costumam repetir inúmeras vezes a frase "tira o dedo da boca". E ao fazer isso, sem perceber, acabamos enaltecendo a situação e não resolvendo o ato. Nesse momento, a criança pode até continuar roendo as unhas para ter a atenção dos pais, ou seja, ela está insegura e precisando de ajuda. E atenção, não coloque pimenta, esmalte com gosto, curativo no dedo da criança. O ideal é mostrar para ela que dificuldades e obstáculos sempre acontecerão e que nem tudo nessa vida conseguimos resolver. Que mesmo assim, ela tem capacidade de vencer e superar. Como pais, o que podemos fazer é ajudar e tirar a mão da criança da boca e dar um brinquedo no lugar, propor uma brincadeira nova ou também combinar em um código para ela se lembrar de tirar a mão da boca. Por exemplo, estalar os dedos, pôr a mão no ombro dela ou algo do tipo. Redirecione a atenção da criança contra o ato de roer as unhas. Espero que tenham gostado. Obrigada e até o próximo programa. Estamos de volta, hoje conversando com o Coronel Ernesto Puglia Neto,
é um excelente coronel da Polícia Militar e hoje está aposentado, não é? Estou tendo a honra de recebê-lo aqui no programa Direito e Justiça em Foco, para conversar especificamente sobre a Polícia Militar e do Estado de São Paulo. Correto, coronel? Exatamente, doutor. Não é? Satisfação está aqui. É uma honra muito grande o senhor desenvolver este tema aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Defenda PM. Exatamente. Acho que o mais importante de tudo é o espaço que o senhor está nos fornecendo. Não, eu coloco já como obrigação minha, como patriota que eu sou. Porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo não conhecem efetivamente qual o serviço que elas podem buscar. E principalmente como a gente pode melhorar o nosso serviço, né? O serviço que nós, da Polícia Militar, prestamos à população. Muito bem. Coronel, nós já falamos a respeito do Defenda PM, como ela atua, essa coisa toda. Não é? Isso o senhor já explicou no primeiro bloco. Então agora nós vamos entrar para um outro setor, para que o senhor também continue a explicar esta atividade da Polícia Militar do Estado de São Paulo com a sigla Defenda PM. Correto? Correto. Muito bem. Quais são as principais propostas da Defenda PM para a segurança pública? Porque a segurança pública nos preocupa muito. Esta é a que mais nos preocupa, porque nós saímos às ruas e às vezes nós não nos sentimos seguros. Eu mesmo já não me senti, muitas vezes não me senti seguro quando saía às ruas. Continuo saindo, mas isso é um problema muito sério. O senhor poderia, por gentileza, explicar? O senhor veja bem, doutor, o senhor não se sentiu seguro saindo às ruas. Na capital de São Paulo, que hoje tem um índice de homicídios abaixo de 7 por 100 mil habitantes. Para o telespectador entender, menos de 7 por 100 mil habitantes é um índice de país desenvolvido. É um índice melhor que quase todas as capitais americanas. Melhor que Miami, melhor que praticamente todo o sul dos Estados Unidos, muito melhor que Detroit, melhor que Chicago. Talvez não seja melhor que Nova York, talvez não seja melhor que Londres, talvez não seja melhor que Paris, mas é melhor que muita cidade grande europeia. E o senhor não se sentiu seguro aqui. Por quê? Esse é o motivo. Esse é o grande questionamento. Sim. Esse é o grande questionamento. A Defenda PM, ela não fala em nome da polícia, mas ela fala em nome dos anseios dos policiais militares. Como eu falei no bloco, é diferente, hein? É diferente. Porque eu não posso falar em nome do nosso comandante-geral, o Coronel Salles, até porque eu não tenho procuração dele. Claro. Mas os meus associados, os associados da Defenda PM, as pessoas, os nossos simpatizantes, aquelas pessoas que estão junto conosco, entendem que existem algumas possibilidades de melhoria que passam principalmente pelo legislativo. Sim. Porque é o legislativo que faz as nossas leis, o executivo as aplica. Aquilo que eu falei do termo circunstanciado, eu não preciso do legislativo. O legislativo já resolveu a parte dele, que foi criar a lei. Já está encerrado. Já está encerrado. O judiciário já cumpriu a parte dele, Perfeito. que é criar o caminho para que a lei fosse imposta. Perfeito. Agora eu preciso somente que o executivo execute efetivamente a lei. Então a Polícia Militar poderia fazer o termo circunstanciado. Essa é uma das nossas pautas. Mas não faz atualmente. Aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo nós temos alguns projetos pilotos dentro da ambiental que deve começar, da rodoviária que deve começar. Já tivemos ao longo de 2001 a 2009, como experimental também em algumas regiões, a região de São José do Rio Preto, a região leste de São Paulo, também ambiental, também a rodoviária, mas foi encerrado depois quando o secretário era o Dr. Ferreira Pinto. Ele encerrou essa parte, vamos assim dizer, experimental. E nós, desde lá para cá, nós não realizamos mais. Mas realizamos muito, foram mais de 40 mil termos circunstanciados, sem qualquer problema no estado de São Paulo. Essa é uma das pautas. Uma outra pauta muito importante, dentro daquilo que nós achamos de possível de melhoria para que a Polícia Militar possa prestar um bom serviço, é a questão das escoltas de preso. Hoje existe no estado de São Paulo uma categoria específica para fazer a escolta de presos. É o agente de escolta.
a EVP, Vigilância Penitenciária, a EVP. Eles são os responsáveis por fazer a escolta de preso. Agora, se o senhor fizer um passeio por interior do estado, de terça ou quinta-feira, terça o senhor vai pegar os bondes, que a gente chama, vindo para São Paulo. De quinta vai pegar os bondes indo de volta para o interior. Saem 10, 12 carros de preso da região de Avaré, da região de Presidente Prudente, onde estão concentrados os nossos presídios atualmente, e eles vêm para São Paulo para as audiências. Sim. Porque, embora o Tribunal de Justiça tenha tentado arduamente implantar as audiências por videoconferência, sim, a OAB insiste muitas vezes, eu não vou entrar no mérito aqui, não é minha função, mas insiste muitas vezes que isso não é constitucional, que cerceia a defesa e assim por diante. Então, hoje nós temos um deslocamento. A minha visão já é diferente. Eu não me preocupo muito com a constitucionalidade do fato. Eu me preocupo com a celeridade do fato. Porque se você, por exemplo, coloca dessa maneira, você vai chegar mais rapidamente a um resultado. Que é o que se deseja, né? Não é? A sociedade deseja isso, Sim. algo mais sério, mais rápido, mais barato. Mais barato, lógico. Porque o senhor pensa no custo que é trazer o preso que está lá no interior para São Paulo. Sim. E aí o senhor veja o seguinte, não temos a EVPs, a categoria específica para isso, não existe em quantidade suficiente para fazer essa escolta. Quem que escolta os presos que vêm do interior para São Paulo? A Polícia Militar. Não é função dela, constitucionalmente não é função dela, ela não tem o aparato para isso, porque quando eu tiro um policial do policiamento de determinado local para fazer a escolta, eu estou desguarnecendo aquele local. Sim. Eu tenho cidades do interior hoje, não é o caso da capital aqui de São Paulo. Até aí já entra, desculpa não cortando o seu raciocínio, aí já entra a minha preocupação da segurança nas ruas. Exatamente, mas é por isso que a Defenda tomou para si essa proposta de aumentar o número de EVPs no estado de São Paulo e tirar efetivamente a Polícia Militar totalmente da escolta de preso. Vai ser um ganho para a população gigantesco. Sim. Se a segurança já está boa agora, imagina como vai estar se tudo isso acontecer. Imagina o seguinte, só para completar o raciocínio. Pode falar. Quando eu tenho o deslocamento de um policial para apresentar uma ocorrência, ele fica lá 4, 6 horas dentro de um DP, desguarnecendo a região. Eu tiro o outro policial para fazer a escolta de preso, ele vai estar desguarnecendo a região. Imagine de volta esse policial que estava apresentando a ocorrência lá, fazendo um termo circunstanciado no local ali, para todo mundo ver, sem sair do local. Imagina aquele policial que não vai mais fazer a escolta de preso, podendo atuar na sua região. Aí o senhor vai ter sensação de segurança, não somente o índice criminal baixo. É perfeito. Mas me preocupa muito essa parte, por exemplo, desses percentuais. Os percentuais. Você joga com os percentuais de segurança. Quer dizer, eu quero efetivamente uma segurança na rua, uma segurança de que eu posso sair, não é? A minha família também, não é? E como há muitos locais, até nos Estados Unidos a gente encontra esse tipo de coisa, porque me parece eu tenho certeza, desculpe, que a sociedade americana ela tem fé e acredita no policial. Ela tem fé no policial, ela sabe que o policial tem credibilidade. Doutor, o senhor falou tudo. Eu retornei recentemente de uma viagem a Nova York. Sim. Onde eu falei o tempo inteiro no celular, na rua, tirei foto, andei despreocupado com o que ia acontecer no meu celular. Porque eu tinha certeza, eu e toda aquela multidão de gente que fica na Times Square, sim, Times Square, tem certeza de que não seria roubado. Mas o senhor tem essa mesma sensação aqui no Brasil? Infelizmente não. Infelizmente. O que eu vi de policial em Nova York é um absurdo. Aqui em São Paulo a gente vê polícia? Vê. Mas onde eles estão? Estão em locais onde não deveriam estar. Estão apresentando ocorrências que não deveriam estar apresentando, estão fazendo escolta de preso que não deveriam estar fazendo.
E os policiais que atuam, não sei, o senhor é que vai me completar isso, para a gente poder informar o telespectador, e os policiais que atuam nas ruas, eles são militares. Sim. Eles são militares. Sim, Fardado, eles são, policial militar. mas mesmo não ostentando a farda, eles são oriundos da Polícia Militar. Quem faz o policiamento ostensivo fardado é só a Polícia Militar. Então, o uniforme lá, cinza bandeirante, é o policial militar. A Polícia Militar tem algumas pessoas, muito poucas, um pequeno contingente que faz o apoio à investigação criminal, que está fardado, mas é ínfimo. Nem vale a pena, porque a prioridade não é essa. Essa é a função da Polícia Civil. A Polícia Judiciária que tem que fazer essa investigação, levantar dados e passar para nós, para que a gente possa atuar de forma preventiva. Então, na rua, antigamente podia falar naquela viatura branca com os 3 mapinhas lá, com cinza, preto e branco, cinza, preto e vermelho, Polícia Militar. Agora mudou o grafismo, parece uma ambulância, mas continua sendo a Polícia Militar. Continua sendo a Polícia Militar. Está lá, fardado, Polícia Militar. É essa polícia que é responsável por prestar aquela tão sonhada sensação de segurança. Ótimo. E quanto mais ela estiver na rua, melhor vai ser. Claro. Dá para ter 200 mil policiais na rua? Não dá. Porque o Estado não tem como pagar isso. Então nós temos que otimizar o número de pessoas que nós temos hoje. Mas o Estado é tão rico, por que não pode pagar? Eu não sei. Eu digo de São Paulo. O Estado de São Paulo. Eu posso falar que o salário de São Paulo é o terceiro pior. Temos 27 entes federativos. Pode e deve, porque eu acho que nós temos que corrigir. Então, nós temos 27 entes federativos, 26 estados e um distrito federal. Eu espero que o governador esteja assistindo esse programa. Eu também espero. Nosso grande governador. Quero que esteja assistindo esse programa para ter consciência de que se paga mal o policial. Governador? Ele prometeu que nós seríamos o segundo melhor salário do Brasil. Onde está? Até agora nada. Então. Não assinou com nenhum tipo de reajuste, nem a reposição inflacionária que está perdida no tempo há 24 anos. Como ele é consciencioso, nós podemos cobrar aqui no programa Direito e Justiça em Foco, porque é um grande governador, nosso respeito, caro governador. Então nós podemos cobrar do senhor. Vamos pensar um pouquinho na sociedade brasileira, através do quê? De pagar bem o policial? Vamos? E o senhor sabe disso. Porque o senhor é ótimo, o senhor é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho muito respeito pela sua posição como governador do Estado de São Paulo. Mas a gente gostaria de ser reconhecido por aquilo que nós... E vamos torcer para que isso aconteça. Conto com a ajuda do senhor. Ótimo, e eu também conto com a ajuda do governador. Excelente. que nós estamos aqui, nós temos que ter no nosso país a consciência de que estamos sendo bem posicionados pelas autoridades constituídas. Porque as autoridades constituídas não estão nos lugares certos à toa. Não é? Exatamente. Não estão à toa. E são aquelas que têm que dar o primeiro exemplo. Tem que dar o primeiro exemplo. E eu tenho certeza disso, que o nosso governador ele é excelente em todos os aspectos, e tenho certeza que ele vai colocar a mãozinha na consciência, né, governador? Fico contente que o senhor está dizendo isso, porque, quem sabe, a gente, ao longo dos 4 anos que ainda restam, né, 3 anos e 2 meses que ainda restam de mandato dele, que nós efetivamente consigamos ter um reajuste salarial, eu nem falo em reajuste, reposição inflacionária que ficou para trás. Tem razão. Porque nós perdemos ao longo de 24 anos muitas reposições inflacionárias. Ao contrário daquilo que a Constituição determina, não tivemos nenhum tipo de... Mas só isso basta, reposição inflacionária. Nos ajudaria bastante. Claro que ajudaria. Ajudaria muito. Então a gente vai contar com o nosso querido governador, tá bom? Muito bem. Me diga uma coisa, qual a sua visão da Defenda PM sobre a questão da letalidade policial? Esse é um tema que a gente deve abordar para que o telespectador tenha conhecimento de que a coisa é um pouco complicada, na minha visão. Exatamente, doutor. Eu agradeço a pergunta. Acho que o telespectador tem visto ao longo dos últimos
2 semanas principalmente, nas últimas 2 semanas, nós temos tido diversas inserções na grande mídia. Sim. De pesquisas que foram produzidas por institutos. Posso citar aqui o Sou da Paz, o próprio NEV, Núcleo de Estudos de Violência da USP, que trazem informações que procuram, não vou dizer, vou mudar a palavra, Não, muda. que apresentam dados que são um pouco conflitantes naquilo que realmente acontece. Por quê, doutor? Porque se misturam duas coisas que não são iguais e se colocam no mesmo ponto. O que a Defenda fala sobre a letalidade policial? Que ela tem que ser combatida, que ela é um mal. Um mal por quê? Porque toda vez que um policial confronta com alguém, ele está em risco. Então, se eu puder não ter nenhum confronto, maravilha, vai ser melhor para o policial. Ninguém pensa que o tiro que vem também, né? Então, quando o policial está numa situação de perigo, onde ele tem que agir e acaba na sua reação, a ação do outro, ferindo a outra pessoa, ele colocou a vida dele em risco. Sim, então nós queremos que isso acabe. Eu sou favorável a essa tão discutida às vezes, não é? Pacote do... Como? Pacote do Moro? Não, o pacote do Moro, não, eu sou favorável à legítima defesa. Ah, sim. Eu sou favorável à legítima defesa do policial. Policial, não pela pessoa dele, porque ele está lá para defender a sociedade. Exatamente. Então ele não pode receber um tiro e não reagir. Exatamente. E, quer dizer, isso seria uma coisa que, afinal de contas, não tem cabimento. Exatamente. Não tem, porque a reação ela é própria da pessoa. Né? E o que é faz? Própria. Exatamente. Ele é um pouco mais complicado que isso ainda do ponto de vista do policial. Porque se ele não reagir, imagina o seguinte, o senhor está sendo vítima de um roubo. O outro indivíduo está apontando uma arma para o senhor e um policial militar está aqui observando. Se ele não agir, ele está cometendo um crime. Sim, lógico, prevaricação. Exatamente. Se ele não agir, ele está cometendo um crime. É uma prevaricação, é um crime. Então ele é obrigado a agir. Claro que é obrigado. Ele é obrigado a colocar a vida dele na frente da vida do senhor. E eu quero que ele tenha esse tipo de ação porque ele está salvando a minha vida. Exatamente. A obrigação do policial é essa. Essa é a obrigação. Qual que é a nossa grande crítica? Quando se compara o número de homicídios realizados por infratores comuns, que vai lá roubar o latrocida, Sim. e comparam com o que nós chamamos tecnicamente de morte decorrente à oposição da intervenção policial. Certo. Não são possíveis de serem comparadas essas ocorrências. Então, se eu baixar o índice de homicídio, excelente. Não quer dizer que eu precise necessariamente baixar o índice de mortes decorrentes de oposição à intervenção policial, porque elas não têm relação uma com a outra. As mortes decorrentes não acontecem nas ocorrências de homicídio. Elas acontecem principalmente, 70% das vezes, em ocorrências patrimoniais. Sim. Ou crime, ou o roubo, ou o latrocínio. O roubo de veículos. É verdade. 70% das vezes em que há o confronto entre policial e infrator, onde o policial reage a uma injusta agressão, a ocorrência, o crime que deu origem àquilo, foram crimes patrimoniais. Outros 20% são abordagens corriqueiras. Perfeito. E vou dar mais um dado interessante para o senhor, para a gente entender. 90% dos confrontos que acontecem em São Paulo acontecem a, no máximo, 200 metros do que nós, policiais militares, chamamos de mancha criminal. Porque já faz aí mais de 20 anos que a polícia plota as ocorrências e faz um sistema de georreferenciamento. Eu sei que aqui acontece mais crime, aqui acontece mais crime, aqui acontece mais crime, aqui acontece mais crime. Onde que eu planejo a atuação do meu policial? Onde acontece mais crime. Mais crimes, claro. Porque eu vou inibir ou tentar prender as pessoas que estão a 200 metros desse ponto é que acontecem os confrontos. E aí vem esses ditos institutos, que estudam, nada contra, sou
sou amigo do pessoal do Sol da Paz, sou amigo do pessoal do Neve, mas essas posturas incomodam aqueles que trabalham no dia a dia, porque nós não saímos às ruas para matar. Não, claro que não. Nós saímos às ruas para defender a vida do cidadão e a nossa vida também. Para defender a sociedade. Exatamente. Não é? Isso me conforta porque nós estamos encontrando as respostas que procurávamos, não é? Então, como é que a Defenda PM pode entender que ela mesma e a população podem contribuir com a segurança pública? Isso rapidamente, que eu já estou encerrando o programa. Por favor. Entender que a participação da comunidade é fundamental para que aquela localidade seja pacificada, tenha paz social. Se eu tiver paz social na comunidade, eu consigo ampliar isso devagarinho e conseguir a paz social em todo um estado, todo um país. Sim. E a Defenda PM tem o comprometimento dela, com ela mesma e com a sociedade, de tentar interferir nesse processo e levar, junto com outros órgãos, a paz social para determinado local. Muito bem, caro telespectador, um conselho que eu dou, entre na internet e procure saber mais detalhes sobre Defenda PM, porque está lá, né? www.defendapm.org.br. Todos os nossos artigos, todas as nossas pautas, todas as nossas propostas, tudo que você pode saber a respeito da gente está nesse site. Temos Facebook também, temos Instagram, temos Twitter, www.defendapm.org.br. Muito bem. Então, procure saber, porque você, sabendo de todos esses detalhes importantes, não é? Você estará mais seguro, como eu digo, às ruas. Quando você sair às ruas, você vai ter uma sensação de segurança mesmo. Então, é isso que a gente pretende. Coronel, eu já estou encerrando o programa, lamentavelmente, e eu fiquei muito satisfeito com a sua presença aqui. A sua presença aqui é de uma excelente grandeza e iluminou mais ainda o nosso programa no sentido de dar à população brasileira, não é, uma noção de segurança. Porque a gente é um pouquinho fraquinho nessa parte. É um pouquinho fraquinho, porque o senhor sabe melhor do que eu que o índice de criminalidade no Brasil aumenta a cada dia. Então essas pesquisas que fazem para mim não passam de apenas pesquisas, entre aspas. Eu acho que a coisa não é por aí. A gente tem que combater mesmo. Eu sou favorável à legítima defesa do policial, porque o policial ele não está defendendo, ele está defendendo a sua vida, mas ele está defendendo a vida da sociedade brasileira. Então ele tem que sim, ele tem que dar o revide legal. Eu chamo de revide legal. É um revide legal que se constitui numa somatória, não é, de um assunto que a gente deve pensar bem e não dizer o policial não pode revidar. Pode sim. É o revide legal. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, convido a quem está nos assistindo a procurar um pouco mais sobre a Defenda. É uma instituição nova, é uma associação nova, mas que tem um propósito muito nobre de defender a Polícia Militar do Estado de São Paulo e todas as polícias do Brasil. Antes de pedir as suas considerações finais, eu quero presenteá-lo com um livro, muito obrigado, uma tradução de minha autoria, do Crime Complexo, de Silvio Ranieri. Então, já está aqui, já coloquei algumas palavrinhas aqui para agradecimento. Muito obrigado. E eu quero as suas considerações finais agora. Bom, doutor Laércio, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Como eu disse, a gente tem a Defenda PM tem uma nobreza nas suas intenções. Atuamos de uma forma bastante legalista, dentro daquilo que nós aprendemos na Polícia Militar, somos disciplinados, mas lutamos para que nós tenhamos os nossos direitos, os direitos dos nossos policiais garantidos e respeitados, como fazemos agora na nossa luta pela Previdência lá em Brasília. Muito bem, respeitado também o binômio, né? Esse binômio importante, hierarquia. Hierarquia e disciplina. E disciplina? Sempre. Esse é o binômio importante, né? Sempre.
Então, agradeço mais uma vez a sua preciosa colaboração no programa Direito e Justiça em Foco, que soube levar ao conhecimento público estas razões importantes que nós vivemos hoje. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras de Sêneca. Ao sábio, ninguém pode injuriar. Quero agradecer a presença do Coronel Ernesto Pulha Neto, que muito honrou o programa Direito e Justiça em Foco e que esclareceu à sociedade brasileira sobre a Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo em defesa da Polícia Militar. Defenda PM. O programa Direito e Justiça em Foco tem como objetivo trazer convidados como este, que consigam informar a verdade sobre fatos veiculados nas redes sociais, transmitindo sempre a verdade sobre a questão abordada. Assim, espera-se que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Coronel, muito obrigado pela sua presença. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu.